também lá pelo nosso Facebook, então você que está aí ouvindo pelo rádio, pode também nos acompanhar pela nossa página, no Rádio HPAM, você vai poder aí acompanhar a programação a partir desse momento também, lá em nossa página no Facebook, e é claro, pela internet aí no nosso site, no hpm.com e também pelo nosso aplicativo. Está aqui com a gente hoje também Wesley Moisés, né, que vai também ter um bate-papo aqui com a gente, ele que é coordenador de adolescentes, trabalha com adolescentes, no campo de Curitiba, na Assembleia de Deus de Curitiba, vai estar conversando aqui também com a gente nessa tarde especial de quinta-feira. Boa tarde, Wesley, seja bem-vindo nos estúdios da Rádio Ágape, sinta-se à vontade, tudo bem com você? Graças a Deus, Pai do Senhor Tiago, a todos os ouvintes, uma alegria de estar nessa tarde e temos certeza que tem uma programação aí top dos nossos adolescentes, para todos, que vai ser muito especial. Que bom receber você aqui, Wesley, falando um pouquinho aí, também vai estar contando um pouco daqui a pouquinho a respeito aí de adolescentes. A gente sabe, eu mesmo gosto demais de falar sobre adolescentes, né, porque trabalho também um pouco com eles, mas para que o ouvinte também conheça um pouco você aqui, né, o ouvinte está acompanhando aqui, ouvindo aí pela primeira vez falar do Wesley Moisés. Conte para a gente um pouco aí da sua história, Wesley. Você é daqui mesmo, é de natural daqui do Paraná mesmo, de outra região? Conta um pouco sobre você. Sou natural do Paraná, Curitiba mesmo. Uhum. Eu digo assim, trabalhar com adolescente, Tiago, é algo extraordinário. Que a minha vida, a minha adolescência eu guardei e sempre achei extraordinário ver o líder trabalhando. Então, desde já da minha infância, se apegando com líderes, escutando líderes, e Deus desde pequeno já foi moldando em mim essa característica de líder. Ainda mais que quando eu estava com a galera, com as crianças, tudo, alguém olhava e falava assim, olha a irmã Lucinéia, minha mamãe falava assim, olha irmã Lucinéia, esse aí vai ser um líder, hein? É uma história extraordinária que Deus preparou para nós. Então você é natural aqui mesmo do Paraná, da cidade de Curitiba, né, a nossa capital paranaense, e você já nasceu num lar cristão? Como foi esse encontro com Deus? Se você já teve desde ali do berço cristão, você teve ali aquele momento de conhecer a Cristo em conversão, como que foi? Olha, é extraordinário, Thiago, porque a minha mãe sempre que mais frequentou a igreja, né? Uma mulher sempre do ciclo de oração. O meu pai, nesse período, não servia ao Senhor, então sempre era a mãe que saía, e quando chegava a hora do culto, nós estávamos brincando na rua, às vezes, com as crianças, ela já chegava e falava, olha, chegou a hora de ir para a igreja, vai se arrumar e vamos. Então minha mãe sempre foi uma incentivadora, motivadora, né? Então ela era a única representante do lar ali que nos levava, eu e minha irmã, e nós íamos caminhando, conforme ela, vamos, hoje tem culto, deixava tudo, tchau pra galera que tá na rua, e nós ia pra igreja, uma igreja menorzinha, era pequena, então nós crescemos sempre com a nossa mãe nos incentivando. Ensinando ali o caminho, né? Onde deveria seguir, e vocês acompanhando ali os passos da mãe, né? Foi, acompanhando ela, sempre uma mulher do ciclo de oração, sempre dedicada, e eu tenho muitos reflexos assim, quando eu lembro, quando eu acompanhava ciclo de orações à tarde, lá estava eu com ela, às vezes eu não queria ir, mas ela falava, não, você vai comigo, em casa você não vai ficar. E eu ia, e isso reflete hoje na nossa vida, é muito importante. Com certeza, com certeza. E aí então você começou seus passos, passou a juventude, a adolescência toda na igreja, né? E hoje você tem família, né? Sim, sim. Casou? Casado, graças a Deus. Venceu, como dizem, né? A do jovem, né? Principalmente, né? Já fica desesperado nessa fase, porque quer casar, né? Não vê a hora de casar. Então, quando passa aí esse período aí que consegue ali casar, é uma bênção, né? Ainda mais jovem cristão, né? E hoje você também é pastor, né? Sim. Pastoreia uma congregação. Sim. E a gente sabe de uma missão, a responsabilidade que é sobre alguém que também tem essa missão de dar um direcionamento ao povo, né? Em respeito à palavra de Deus, os ensinos, né? E como que foi chegar até esse ponto, passar toda a adolescência, hoje se vê, né, como também um pastor, né, que está direcionando pessoas aí ao reino dos céus. É interessante, Thiago, porque
casado, graças a Deus, e isso que é lindo, porque a minha esposa, nós crescemos juntos, né? Tivemos o mesmo período de adolescência, da juventude, né? Na mesma congregação, então isso é algo muito interessante, porque fica a dica, né, para os adolescentes, para qualquer um que na casa do Senhor as bênçãos estão ali. E ela, a minha rainha, que eu chamo a Jéssica Barranquevski da Cruz, né, nós crescemos, desenvolvemos e hoje nós estamos aí, como eu sempre tenho falado, tanto na congregação como para os adolescentes, somos servos, mordomos. A Bíblia nos ensina muito essa visão do servo. E é uma grande responsabilidade você imaginar que tem muitas pessoas que estão olhando e vão te imitar. Tem pessoas que estão usando você como referência. Sim. Então, todo cuidado do andar, do falar, em tudo você está sendo aí um referencial para muitas pessoas. E hoje também desenvolvendo, né, esse trabalho com adolescentes. Você já chegou a trabalhar antes com jovens, com adolescentes? Tiago, na verdade eu trabalhei em 2015. De 2015 até 2017 eu trabalhei em regional com adolescente. Fui líder de adolescentes, eu e minha esposa. E nós começamos um trabalho super desafiador, porque trabalhar com uma galera em que muitos não querem trabalhar, uma linguagem, né, cheia de conflito, de dúvidas, mas foi um tempo, olha, poderoso que o Senhor nos preparou. De 2015 a 2017, o Senhor nos deu estratégias para trabalhar com uma regional, e essa regional nós iniciamos ali, eu lembro até hoje nos ensaios, as pessoas que vinham, era o máximo 20, até depois mudou, nós conseguimos aí 400 pessoas participando ativamente num coral da regional. Então, nós começamos uma trajetória, né, próximo aos pastores e desenvolvendo. A liderança ela não para de aprender. Sim. Eu falo que é uma escola eterna, é a liderança. Com certeza. E a gente sabe que também, né, é uma coisa extraordinária você trabalhar com adolescentes, mas a gente sabe também que é um grande desafio, né? Porque a gente sabe que eles são todos os dias estão recebendo ataques, né, do mundo em si, né, com convites. E como que é trabalhar com esses adolescentes em meio a tantos desafios que eles encontram no dia a dia? Esse tempo que nós estamos vivendo, ainda mais que a pandemia não passou, né? Foram os momentos que eu acredito que de uma forma mundial vários líderes se encontraram em ter que buscar mais ao Senhor para ser direcionado em estratégias, porque o mundo exigiu algo que muitos não estavam preparados. Então, trabalhar com adolescente, ainda mais agora nessa pós-modernidade, em que tudo está moderno, tudo é diferente, não é mais como antes, eu digo que nós temos que sempre ser direcionados pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor ela é imutável. A palavra do Senhor ela era ontem, hoje será eternamente. E como sempre diz os grandes ditados, ela já é atualizada do que o jornal que vai sair amanhã. Então, a liderança para trabalhar com os adolescentes neste período, um período que nós vemos uma galera que tem bastante dificuldade e nós trabalhamos muito nessa parte da ausência, porque o adolescente, dentro dele existe uma ausência, e essa ausência, conforme as setas do adversário atacam, pode prejudicar toda uma estrutura que ele está criando, todo aquilo que ele está começando a construir pode ser destruído até mesmo. Então nós o quê? Olhamos os adolescentes, trabalhar com adolescente, falar com o Thiago aqui, que trabalha com adolescente, sabe? Que é olhar para alguém e falar, não, você está bem. Não, eu estou bem. Mas dentro dele não está bem. Então o líder ele tem que ter uma visão espiritual. Eu digo que nesse tempo, mais do que nunca, nós precisamos ter uma liderança que tenha os olhos espirituais. Uma liderança que busca através, não eu achei, né? Mas através da oração. Através da oração vai vir um resultado e ter as estratégias, né? Eu sempre falo isso, que nós não devemos focar no problema, mas focar na solução. A gente que acompanha e trabalha, a gente sabe que eles encontram muitos desafios, né? Ansiedade, senso de inferioridade, autoestima baixa muitas das vezes, né? São coisas assim e também muitas dúvidas, né? Talvez por esse período de passagem, onde que as ideias estão sendo construídas, né? Então são muitos desafios a ser trabalhado nessa área, né? Na vida do adolescente, não é verdade? Sim, sim. Eu digo que este tempo,
o adversário atacou com todas as forças que pôde a vida dos nossos adolescentes. Nós temos índices grandes em questão ao suicídio, depressão e abusos, é muito grande. Essas questões, eu digo mundial. Então, nos nossos adolescentes que hoje estão na igreja, eles precisam receber uma blindagem, uma preparação. Eu sempre escutei assim, alguns falavam, o que você quer ser? Quando você pergunta um adolescente, ele quer ser tudo profissional. Mas poucos querem ser um pastor, querem ser... Porque eles viram que é vamos dizer, uma posição que fala, olha, você está aí porque você é preparado. Então, começar a lapidar os nossos adolescentes, porque eles são cheios dessas inferioridades, dificuldades, mas uma liderança inflamada pelo Espírito Santo, Tiago, ela consegue pegar uma pedra bruta e literalmente ser como um processo de lapidação, trabalhar até que fique uma pedra perfeita. Exatamente, porque a gente vê muitas vezes que tem os pais que muitas vezes não entendem os filhos, né? Esse processo de adolescência, por que meu filho é assim, não dá para entender, né? É difícil de entender o adolescente. Acho que os pais sempre comentam que a fase ali da adolescência é uma fase mais difícil de compreender, né? Porque uma hora está bem, de repente já não está, né? Uma hora está aqui sorridente, alegre, de repente, de uma hora para outra está no canto, fechado, né? E você fica naquela, mas o que aconteceu nesse meio tempo? Então, é uma fase muito delicada de você trabalhar, né? Sim. Eles são, a maioria da adolescência, a inconstância é muito grande, né? Eu digo que o adolescente é aquele que se você pode estar chovendo e falar, bora, vamos evangelizar agora. Ele vai pegar e ele vai. O adolescente é aquele momento que você está falando com ele, ele está alegre, mas daqui a pouco ele está lá no canto dele. Ele não quer ninguém perto dele, é o momento de... Então, assim, eles têm as fases. E é interessante, Tiago, que todo líder que consegue voltar de quando ele era adolescente, ele vai conseguir entender. Sim. Às vezes que fica de bico, às vezes que fica emburrado, às vezes por quê? E a maioria dos pais sempre questionam e falam, olha, você tem um dom, né? Quem trabalha com adolescente tem dom. E literalmente isso é uma verdade. Nós vemos escritores, eu gosto muito de ler sobre liderança, baseada na palavra, e a liderança com adolescente, ela tem um dom, ainda mais com a conversa. Por quê? Eu digo que os nossos líderes de adolescentes mudaram muito de um tempo para cá. Eu tive um líder e nós sempre falamos, esse líder, às vezes eu tenho meu pai e a minha mãe, eles são meu pai e minha mãe, são meus heróis, mas o líder na igreja também é um papel de pai e papel de mãe. Então, o reconhecimento de paternidade e maternidade também está muito ligada à liderança da igreja. Então, quando um adolescente chega cheio, ainda mais quando um adolescente que rompeu um relacionamento, que é a maioria dos líderes. Eu sou um líder que sempre sinalizo, adolescente, estude, não se envolva em relacionamento, estude, que é muito importante. Aí aí vem o papel do líder lá, aconselhar. Bom, o conselho sempre que eu dou assim, olha, eu falei, vai doer, você sabe, mas vai passar. São fases. Então, o adolescente, eu posso dizer, Tiago, eu e minha esposa, nós temos um casal de filhos, que é a Jesslyn, minha princesa, e o John Wesley, que é o mais novo. Eu digo assim que nós estamos vendo nossos filhos e vemos o cuidado de pai. Então, assim, quando eu vejo o adolescente, eu falo, como eu cuido dos meus filhos, assim eu também vou cuidar dos filhos que não são de sangue, mas que são filhos espirituais que o Senhor nos dá a oportunidade de poder mentorear. E você hoje tem uma missão, né? Uma missão de estar à frente de um trabalho desenvolvido no campo de Curitiba, né? Com a Uniarce. Como que você recebeu essa missão, essa tarefa? Meu Deus! Olha a pergunta do Tiago. Tiago, eu digo a alguns pastores, amigos, pessoas que acompanham a nossa vida ministerial, eu sou apaixonado pela Uniarce. Desde quando eu sirvo, a Uniarce, eu digo, é a artéria do meu coração. Amo muito os nossos adolescentes, sempre participei. E quando o convite chegou do nosso presidente, foi algo assim que meu coração... uma palavra que um adolescente fala, olha, foi o momento que faltou bombeamento de sangue para o meu coração, porque parou, mas é algo assim muito especial de Deus que aconteceu, Tiago, porque eu e minha esposa temos muito coração na missão. Então, assim, se falar, Wesley, Jéssica, vocês querem... Nosso coração é missionário. Mas eu sempre falei para ela, eu creio que antes do Senhor nos levar um tempo para fora, aí um transcultural, eu acredito que vai vir ainda a oportunidade de eu trabalhar com a nossa Uniarce, que eu amo. E aí vem
quando veio este convite, o próprio Deus respondendo. Então foi assim, foi um choque, mas de você olhar para um campo em que, como eu disse, nós estamos saindo de uma pandemia e que vai precisar de toda uma reestruturação. Então até mesmo nós estamos com um tema, logo mais nós vamos falar. Então assim, qual seria essa reestruturação? Líderes, como numa passagem de Josué, seja forte e corajoso. Começar a levantar os líderes, olhar e falar, olha, Deus te escolheu, Deus te chamou. Então, essa missão na Uniádice, ela está apenas começando. Porque como você disse aqui, né, ser uma liderança como da Uniádice, você não trabalha só em específico com os adolescentes, mas trabalha também com toda a liderança, né, que compõe, que estão ali nas congregações, nas regionais, né, trabalhando com esses adolescentes também, né? Sim. E esses líderes precisam também, muitas vezes, desse apoio também, né, de quem está na liderança ali, que coordena com todos os adolescentes, mas também a liderança, né, em si, que trabalha com esses adolescentes, né? Sim. E até mesmo não posso deixar de citar aqui que nós nunca trabalhamos sozinhos. Graças a Deus, Deus preparou uma equipe top para trabalhar conosco, uma equipe que se dedica e tem um coração igual. Ele sempre fala, Wesley, na nossa diretoria trabalha quem ama adolescente. E os nossos vice-coordenadores, presbítero André, cooperador Ezequias, são muito dedicados. E nós olhamos para este tempo que, passando uma pandemia, a nossa liderança precisava ser revestida, ganhar novas estratégias. Por quê? Até mesmo nós sabemos que o nosso adversário, ele é estrategista. Então o Senhor nos deu a maior estratégia, que é a palavra dele, o revestimento através do Espírito Santo. Então, quando nós sentamos, foi uma reunião de pouco tempo, das 8 até as 3 da madrugada só, e nós conversando que era um tempo que os nossos líderes seriam inflamados pelo Espírito Santo, receberiam estratégias e teriam um suporte para trabalhar, né, porque a coordenação, eu digo assim para toda a diretoria, assim, nós estamos para dar o suporte para os líderes do campo. E o líder, nós já fomos líderes de congregação, nós sabemos a demanda, como que é, os questionamentos e até mesmo os momentos que bate a fraqueza. Quando a fraqueza bater, Thiago, quem tem que estar perto de você? A coordenação. Vamos para cima, vamos continuar. Tem que ecoar dentro do líder. Seja forte e corajoso. Pois não foi o Wesley, não foi a Uniádice, pois quem te mandou ser assim foi o próprio Deus. Verdade, verdade. E a gente sabe que nesse período aí de pandemia, né, querendo ou não, a gente acabou sentindo também, né? Assim como os adolescentes também sentiram muito, né? Porque a gente sabe que o adolescente é aquele negócio de contato, né? Ele quer estar próximo a todo mundo, Sim. né? E se viu ali num período em que teve que ficar em casa, né? E agora voltar novamente, né? Muitas vezes acaba sendo um desafio, né? Sim. Tipo, estava em casa, agora tem que voltar novamente, então é um trabalho ali que você tem que começar a trabalhar na mente e tal, enfim, né? Sim. Com esse adolescente. Eu até falo assim, quando chegou nossos períodos de live, né, das igrejas se adaptarem à live, já tinha adolescente já que só falar, não, hoje eu não quero assistir mais não. Então, para eles, porque eles vivem sempre num mundo com liberdade. Eu vou para a igreja, vou para o ensaio, vou para a casa do irmão da igreja, nós vamos comer pizza, chegou uma pandemia, todos os vínculos, os abraços, os momentos de koinonia, tudo se encerraram. Aí ele se vê dentro de um quarto, tendo que assistir um culto. E assim, os nossos adolescentes estão com o coração inflamado. Os nossos adolescentes estão com o coração ardendo. Por quê? Eles falam, acabou. Não que não acabou a pandemia, mas não, agora dá para fazer, dá para trabalhar, dá para fazer, né? Então, foi um momento muito difícil e eu acredito que agora é o momento de nós aproveitar essa oportunidade. Eles estão com o coração inflamado e nós vamos colocar mais lenha ainda. Amém, amém. O pastor aqui, o Gisel, falou que vocês têm um trabalho aí especial, né, para esse ano com a Uniádice, né, em Curitiba. Sim. E quais são os trabalhos que você tem aí, que a coordenação, né, como um todo também, tem a desenvolver nesse ano com a Uniádice? Olha, este ano nós temos alguns projetos e os projetos que nós todos sentamos, né, passamos para a diretoria, todos nós em unanimidade, sempre concordando, nós traímos projetos espirituais, Thiago, porque como foi um período de um ano de muitos ataques setas, né, muitos que ficaram no isolamento, puderam até quase desenvolver uma depressão. Sim. Então é um ano de revestimento. E conversando com os coordenadores, o Senhor tinha colocado um tema no meu coração.
Falei, Senhor, eu vou orar. Eu lembro que desde quando começou a pandemia, eu colocava uma música no rádio e eu começava a escutar ela e eu falava para minha sobrinha sempre, eu falei, Letícia, se um dia Deus, né, colocar o tio na coordenação, esse será o tema dos nossos adolescentes. E sempre falou sobre o fogo arder sobre o coração. Então os nossos projetos todos são de envolver uma vida espiritual. Temos projetos de fazer o adolescente buscar e reconhecer o batismo com o Espírito Santo com uma intensidade maior ainda. Temos projetos de consagração, porque adolescente também consagra. E aí nós temos um projeto para eles consagrarem. Nós temos projetos que nós chamamos de top, tempo de oração em palavra, que já é no período da tarde. É um momento extraordinário também. Então esses projetos deste ano são projetos para fazer o coração do adolescente queimar. Nós temos um projeto também chamado Femininas, que é só para as meninas, né? Então motivar. Hoje o mundo está muito secular, tudo, e nós não queremos que os nossos adolescentes, Thiago, eles tenham o povo aí de fora, o secularismo como referência, mas em ver que o líder é referência, em ver que a mãe, o pai, o líder, o pastor, na igreja existe uma referência de alguém, dele olhar e falar assim, meu coração, olha, eu quero ser que nem o meu líder, o coração dele inflama e eu quero que o meu coração também inflame. Então, os nossos projetos foi trazer novamente o que Levítico 6,13 diz, que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Bacana. E há também um trabalho desenvolvido aí para as redes sociais, porque a gente sabe que o adolescente ele é conectado às redes sociais 24 horas, né? A gente sabe, e muitas das vezes aí a gente sabe também que o adolescente acaba se pegando aí por situações em que o mundo, né, como um todo, oferece aí vários caminhos para esses adolescentes e que eles podem acabar aí caindo nesses caminhos, né? Sim. Mas a gente sabe que a igreja também tem um papel de desenvolver também com esses adolescentes também nas redes sociais, né? Para trazer eles também, para estar perto, né? A gente sabe que isso chama e muito a atenção dos adolescentes do dia de hoje, né? Sim. Nós temos um dos projetos, esse dos projetos através das mídias sociais, tem sido uma ferramenta extraordinária neste tempo, né? E este projeto que vem, até mesmo tem alguns que estão ainda comentando, falando, que nós já estamos divulgando, será no dia 26, que nós vamos iniciar aí o nosso novo projeto, que é o Adcast, que é um podcast dos nossos adolescentes. Por isso, assim, todos podem participar, nós vamos lançar lá a página, vamos lançar as perguntas e nós vamos trazer pastores, vamos trazer amigos, pessoas que vão dominar um assunto. E não serão os assuntos que a liderança vai falar, não tem que ser esse assunto. Não, são os assuntos que os adolescentes vão sugerir, que eles têm maior dúvida, que eles têm questionamentos. Nós vamos fazer uma conversa, um bate-papo, vai ser algo muito especial. Legal, bacana. Esse contexto, trazer um assunto que é do adolescente, né, uma dúvida que ele é muito bacana, porque a gente sabe que eles têm muitas dúvidas, né, e muitas das vezes acabam tendo vergonha até de falar, né, porque o adolescente tem isso, né, tem vergonha de se expressar, mas trazendo sempre um assunto que é relacionado a eles, ao cotidiano, né, o que eles têm de dúvida, com certeza é muito interessante. Sim, sim. Antes de nós encerrarmos aqui a nossa entrevista, muito bacana por sinal, e com certeza os ouvintes aí estão curtindo, eu gostaria que você trouxesse uma palavra aqui, né? Acredito que tem adolescentes nesse momento acompanhando aí também a nossa programação, pelas redes sociais e também pelo rádio nesse momento. Gostaria que você deixasse aqui uma palavra direcionada aí aos nossos ouvintes que estão aqui acompanhando também a programação da 1400. Maravilha. Deixar uma palavra, que essa palavra que nós estamos vivendo este tempo, que está no livro de Levíticos, capítulo 6, o versículo de número 13, que diz assim: e o fogo deverá sempre queimar sobre o altar, nunca se apagará. Esse versículo tem falado muito aos nossos corações e já ocorreu essas semanas atrás uma prova que mais do que nunca é um tempo que o Senhor quer reacender nos nossos corações. Estamos vivendo um tempo debaixo de uma palavra profética, reacendendo a chama da esperança, e nós, através desse livro de Levíticos, é muito claro que o sacerdote ele tinha que fazer a limpeza do altar, e a limpeza era tirar as cinzas. São coisas que já não acende, não presta mais, e o que? Tinha que ter lenha nova, tinha que sempre continuar ardendo.
Então a palavra nessa tarde maravilhosa, Tiago, é que chegou o tempo, não somente eu, mas sobre todos nós, o nosso coração arder continuamente. E tem um louvor que muitos conhecem, que deixa queimar. Tem que deixar queimar o seu coração em todas as áreas. Então aqui fica uma palavra sobre a vida dos nossos ouvintes, sobre a vida de pai, mãe, tio, vó, adolescente, todos. Seja inflamado pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor te deu autoridade, aonde você estender a mão, aonde você lançar uma palavra de bênção, assim irá acontecer. O Senhor está à procura daqueles que querem viver uma ousadia e com o altar do coração inflamado pelo poder do Espírito Santo, nós temos a certeza que coisas extraordinárias irão acontecer. Então, a dica nessa tarde, né, não deixe lenha faltar sobre este altar, mas que este altar venha a queimar. E nós sabemos que a forma deste texto está diretamente ligada ao Espírito Santo. Então deixe o Espírito Santo inflamar a sua vida. Em qualquer ambiente que você estiver, é o ambiente propício para o Espírito Santo se manifestar através da sua vida. Então, como aqui a palavra vem no livro de Levíticos, e o fogo deverá sempre queimar. Então, meu irmão, não tem momento. Todo momento tem que queimar pela presença do Senhor Jesus. Amém. Aí está então participação aqui na nossa programação do dia de hoje, nesse bate-papo especial aqui na Rádio Ágape. Nós ouvimos Wesley Moisés aqui com a gente. Wesley, quero aqui agradecer você, né, por ter tirado aí um espaço do seu tempo para estar conversando aqui com a gente no dia de hoje. Foi muito bom te conhecer e espero que não seja a última vez que você está aqui, mas que venham outras vezes aí para poder conversar aí com a gente também. Amém, Tiago. Prazer, uma alegria. Fica aqui a gratidão a todos os ouvintes. E dia 26 nós iniciamos aí o nosso podcast Adcast. Vai ser bênção. Então, o pessoal que está aí ouvindo, curtindo a programação aqui da Rádio Ágape vai ser divulgado nas redes sociais, sim, né? Isso. Ser divulgado lá no Facebook, Instagram, né? Isso. Uniádice. Somente assim? Uniádice Curitiba. Uniádice Curitiba. Isso, vai ser todos divulgados através da Rádio Ágape, né? Vamos usar a plataforma da rádio para divulgar aí o nosso podcast. Então tá certo. Obrigado mais uma vez, Wesley. Deus abençoe, Deus Thiago. abençoe. Aí está então a participação aqui do Wesley Moisés com a gente, ele que é coordenador da Uniádice Curitiba e esteve aí batendo esse papo especial aqui com a gente na programação da Rádio Ágape. E você continua com a gente aqui, sintonizado na nossa programação. Não sai daí que daqui a pouquinho a gente volta com vocês.